Estão colocando, gravando a partir de agora, né? Já são 22 horas e 55 minutos, então essa reprise não vai ter o início, que foi aquele monte de problemas relacionados ao som. A Cláudia Silva, ela pergunta: Léo, agora que a justiça está sentindo na pele o crime das fakes e ameaças bolsonaristas, seria uma possibilidade de agirem dentro da Constituição? Eu acho que já não tem mais possibilidade, Cláudia, porque a justiça já não tem mais. O que acontece? O ponto de vista que eu tenho a respeito do que a gente vive no Brasil hoje é mais ou menos assim. É só a gente pensar, qual que é o motivo? Gente, para entender o que é a justiça, né? E deixa eu agradecer mais uma vez o Júlio Freire pela contribuição e pelo aviso que ele trouxe. Eu acho que é porque estava ligado aqui o recurso NDI, Júlio Freire, para tentar julgar o som lá. É uma complicação muito danada aqui. A Cláudia fala que o som tá legal, que o que eu fiz foi o seguinte: Cláudia, acabou que eu joguei nos dois canais a mesma transmissão, a mesma geração. Agora, em compensação, a gente não tem mais a transmissão no Facebook. Se vocês puderem compartilhar no Facebook, isso ajuda muito. Gente, o detalhe que eu vejo a respeito do Poder Judiciário hoje, a gente pode contextualizar com uma situação que é uma situação que todos nós passamos por ela um dia, principalmente aquelas pessoas do sexo masculino, e isso não é machismo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Chega um momento da vida em que o filho, ele já está bem mais forte que o pai. Chega um momento da vida em que a única coisa que faz com que o filho respeite o pai é a sensação da necessidade de respeito. Por exemplo, o meu pai, quando eu tinha 17 anos, eu já devia estar o dobro do tamanho do meu pai, mas não é porque eu tinha o dobro do tamanho do meu pai que eu ia desrespeitar meu pai, muito pelo contrário. Eu lembro, assim, quem é da cidade de Ponte Nova sabe que em Ponte Nova é tradicional aquela coisa do pai descer o couro no filho. Eu não sei o que aconteceu, que eu já tinha mais de 18 anos já, e pai não gostou muito do negócio que eu fiz lá, e me deu uma chibatada e eu fiquei apanhando de cabeça baixa, calado. Agora, o que faz uma pessoa apanhar da outra que tem a metade do tamanho dela, talvez 1/3 da força, e menos vitalidade? Meu pai fumava e bebia, estava lá fraquinho, me batendo, e eu, para, pai. E aí, constantemente a gente vê isso acontecendo. Respeito. O que faz isso acontecer, Cláudia Silva, é o respeito. É por causa do respeito que todas as vezes... Hoje, meu pai é falecido, mas minha mãe é viva. Minha mãe, baixinha, fraquinha, se eu fizer alguma coisa de errado, é cismar de pegar um currião, ela vai bater em mim até a hora que eu conseguir fugir, porque eu não vou bater nela. Respeito. É isso. Agora, e se o respeito for desrespeitado? A gente tem vários casos em que filhos acabaram dando uns pestelecos no pai, porque o pai bateu na mãe. Isso é uma situação em que o respeito foi desrespeitado, aquela condição de respeito, aquela linha tênue que separa respeito e necessidade de ação. Graças a Deus isso não foi meu caso, mas a gente sabe que tem muitos filhos que respeitam o pai até o momento em que o pai bate na mãe. A partir daí o filho não respeita o pai mais, aí é o pai que leva o pesteleco. Por que eu estou fazendo essa comparação, que pode parecer estranha, mas é uma comparação muito conveniente para os dias de hoje? O que acontece, Cláudia, é que nós tínhamos uma situação em que um órgão extremamente forte e poderoso, que eram as Forças Armadas, né, são as Forças Armadas, que tem o poder de uso das armas, o poder de dar o tiro, o poder de fazer e acontecer, respeitavam uma presidenta da República. Qual que era a justificativa das Forças Armadas respeitarem uma presidenta da República, sendo que a gente sabe que qualquer pessoa de dentro das Forças Armadas teria condições, por exemplo, de dar um tiro no presidente? O que fazia isso funcionar era o respeito. E o respeito vinha de onde? Do respeito de toda essa sociedade à Constituição Federal. Tinha um pacto, que era a Constituição de 88, esse pacto estabelecia as regras e todo mundo tentava obedecer essas regras. Então, exatamente porque todo mundo obedecia essas regras, a polícia respeitava essas regras, as Forças Armadas respeitavam essas regras, os generais respeitavam essas regras. Mas aconteceu uma coisa muito feia, que começou em 2013
e a gente sabe onde deu em 2016, que foi um golpe de Estado sem nenhuma fundamentação constitucional. E esse golpe de Estado, ele pode ter convencido o imbecil que estava dentro de casa com a cabeça dopada em cima daquela campanha de que a Dilma é burra, que tinha que cair mesmo, pedaladas fiscais. Mas vocês acham que os generais acreditaram nesse papinho aí de pedaladas fiscais? Agora imaginem o seguinte, imaginem que os generais, que são aqueles que controlam os brasileiros que têm acesso às armas mais poderosas do Brasil, né? Os generais que controlam as Forças Armadas, eles perceberam que fez-se no parlamento brasileiro uma união de pilantras para derrubar o poder executivo, para derrubar a presidenta, e essa reunião de pilantras derrubou a presidenta e o poder judiciário, o STF, não fez absolutamente nada. Vamos cair na real. Vocês acham que esses generais continuariam obedecendo uma Constituição depois que Cunha e o resto do Congresso desobedeceram a Constituição, depois que Anastasia e o resto do Senado fizeram aquele teatro de fala para imbecis, de um julgamento completamente, assim, uma dramaturgia de um julgamento completamente fora de nexo para tomar o poder? Vocês acham que os generais continuariam obedecendo isso, sabendo que, olha, foi um golpe que veio do poder legislativo com a anuência do poder judiciário que produziu um poder executivo golpista? Claro que não, gente. Claro que não. É por demais ilusão imaginar que aquele que tem, no final das contas, a maior força bruta dentro da nação aceitaria esse nível de desrespeito sem fazer absolutamente nada. Então, só que os generais, eles tinham duas opções. Uma opção era redemocratizar e a outra opção era, olha, nós estamos vivendo uma realidade em que é esse povo estúpido, e desculpa as pessoas que não participaram disso, mas pensando como os generais, estamos vivendo uma realidade na qual esse povo estúpido pediu o que está acontecendo. E eu não vou entrar nessa briga a favor desse povo estúpido, porque o Lula fez isso e se deu mal. Eu vou entrar nessa briga a meu favor. Foi aí que os generais começaram a usar o poder que eles têm para participarem da repartição do que sobrou do Brasil, do que sobrou do grande acordo nacional. A partir daí, a gente passou a ter uma situação, Cláudia, na qual o STF só tem poder até onde os generais deixam o STF ter poder. Então, essa questão deles agirem dentro da Constituição é uma questão de até onde agir dentro da Constituição for dos interesses dos generais. Uma forma bem simples de imaginar o STF agindo dentro da Constituição é um recurso seu chegando no STF que não tenha implicação nenhuma na vida política que envolve aí nos interesses deles, eles vão julgar dentro da Constituição. Mas quando o assunto envolve alguma política de grande repercussão, como por exemplo, admitir o caso em que o Lula foi julgado num tribunal de exceção, princípio do juiz natural, e anular o processo. Isso eles não vão fazer. É constitucional, é óbvio, mas eles não vão fazer. Por quê? Porque isso só aconteceria se os generais deixassem que isso acontecesse. Então, lembrando, o que o STF está vivendo hoje é fruto daquilo que eles plantaram, diz respeito à Constituição. Nós estamos vivendo uma situação dentro da qual o próprio Brasil desrespeitou a própria Constituição e o que sobrou foi isso aí. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa. Paulo Silva, muito obrigado. Paulo Silva e muito obrigado. Monteiro. Boa noite, Léo. Abraços para você e família. Terminou a obra? Estou estressado onde esse país vai parar. Muito obrigado, Monteiro. Essa madrugada, depois da live de ontem, que inclusive deu problema, nós ficamos lixando parede e pintando até amanhecer. E aí eu fui dormir rapidinho, levantei. Foi até engraçado que eu sei a hora certinha que eu levantei, que eu olhei assim. 9h40, eu fui dormir lá para 6 da manhã, levantei 9h40 e estamos pelejando. Só que eu tô na gripe muito grande, gripe alérgica, e essa gripe alérgica acaba me baqueando. Então, a obra não acabou, mas eu não estou podendo contribuir muito, aí eu fico fazendo o serviço mais leve e tal. Ela ultrapassou muito o planejamento, infelizmente. Muita coisa
não prevista aconteceu no meio do processo. Isso acabou desequilibrando um pouco as coisas. Deixa eu agradecer aqui. Deixa eu ver se eu libero os comentários aqui. Eleitores de Bolsonaro, guardem suas armas. Os petistas têm argumentos de sobra. Lilian Guedes, Léo tá cansado. E hoje eu faço... Eu acho que até comentei com o pessoal aqui. Eu tô muito triste porque essa situação, não a situação política, né? Mas essa situação de muita confusão que aconteceu. Desde que eu mudei de São Paulo aqui para Minas, eu tô morando na casa... da minha sogra, nós estamos construindo o barracão de 2 cômodos no terraço. Só que nesse processo, o tanto de coisas que eu estou fazendo, eu não estou aproveitando, porque eu faço um curso de música na Unis, e hoje, por exemplo, eu teria que ter enviado um trabalho antes da meia-noite, trabalho sobre modos, né? Quem é da música aí lembra, do modo jônico, essas coisas. Eu teria que ter enviado um trabalho a respeito disso e não consegui enviar ainda, porque eu passei mal durante o dia e toda hora que eu sentava para fazer o trabalho, cabeça explodindo. Aí, no final das contas, enfim, no final das contas eu vou atrasar mais um trabalho. Eu não gosto de fazer isso. Se tem uma coisa que eu amo, é fazer os trabalhos escolares na data certa, porque na minha época de criança e adolescente eu só fiz baderna na escola. Eu fui, talvez, dentro de Ponte Nova, o pior aluno da história escolar de Ponte Nova. Então, hoje, Alternativa Rock BR, esse público extremamente qualificado. Ele já trouxe aqui os modos gregos, né? Que é até interessante a Alternativa Rock, que eu também imaginava que eram os modos gregos como eles nasceram, mas não. Os modos gregos, naquela época, eles eram um pouco diferentes, apesar de que hoje esses modos que a gente tem, eles conservam os nomes das regiões da Grécia, né? Mas eles são diferentes, eles tiveram pequenas alterações. Mas eu quero... Não, agora... E eu estava pensando, eu estou nessa batalha, nesse desespero. Eu quero terminar isso, que eu queria... Meu sonho sempre foi focar em música, sempre foi estudar música. Aí veio essa... Por isso que eu amo a Unis, gente. Olha, a Unis pegou e criou uma situação... Eu jamais teria condições de fazer um bacharelado em música. A Unis criou uma forma de você fazer um curso de música de casa. Aí vai e coincide que tem tanta coisa acontecendo. Graças a Deus a Luísa veio. Isso acabou trazendo aí um pouco de alegria também, mas descontrolou tudo, atrasei tudo. Mas esse negócio de obra, essa confusão toda, chovendo dentro de casa, isso não está deixando eu aproveitar o curso. E o Caio Medeiros está falando aqui, ó, Dório, Frígio, Mixolídio, Jônio, etc. Já estudei isso. Tem muito amigo. Ô, gente, ó, já vamos começar a planejar para montar uma banda, então. A galera da música aqui. Lilian Guedes, cara, tu é muito gente como a gente, por isso eu gosto. Obrigado, Lilian. E o Capitão Pateta? Capitão Pateta é uma boa, né? Léo, quando a mente está cansada, o corpo fica mais lento, descanse mais. Bel Santos falando, um pouco do meu cansaço também, um pouco da minha lentidão até de raciocínio, é isso. Já vai para um mês, né? A gente vai passando por esses períodos, né? Estresse, de estresse a gente chega na estafa, aí eu fico suando frio o tempo todo, eu tenho que realmente acabar lá e conseguir entrar nessa situação de vida normal. Roger Lessa pergunta a questão do PC. O PC não foi o PC não, Roger. Eu imaginei que era a fonte do PC na hora, porque desligou. Mas foi o no-break que deu problema. Aí eu resetei o no-break e ele voltou. Mas hoje, em contrapartida, eu tive esse problema no som. E o problema no som aconteceu assim no início da transmissão, que me deixou muito impressionado, como assim logo no início. Então eu fiquei aí preocupado com essa situação técnica aqui, mas eu já vou resolver uma forma de amanhã utilizar outro recurso para transmitir simultaneamente nos canais, um recurso que não traga esse mesmo problema. Deixa eu agradecer a André Xavier Estopa, gostei muito do seu desempenho no Léo ao Quadrado de hoje sobre a narrativa da programação mental. Despertou aquele entrevistado que sequer sente. Obrigado, Andréia. Andréia, o maior
O maior problema do ser humano... E André trouxe uma coisa fantástica aqui. Eu nem vou falar do Mauro, porque o Mauro, gente, ele não é um... Né, hoje, só para contextualizar, para quem não assistiu, no programa Léo ao Quadrado de hoje, a gente tinha um convidado, e o convidado fez uma resenha me xingando. Uma resenha, me parece que no Facebook. Ele é de religião judaica, ele mora em Israel e ele é brasileiro. Aí você pensa, não, é um coxinha de Israel que está xingando. Não, ele é dos nossos, ou seja, ele é uma pessoa de esquerda que está lutando por um Brasil soberano, um Brasil livre, mas, no entanto, ele viu eu falando essa questão do governo de Israel, de fazer tudo que está fazendo, ele já foi levando para o lado do sentimento de nação de Israel, que são coisas completamente diferentes. A nação é aquele sentimento de um povo. A nação é aquele sentimento... Por exemplo, você pode ter uma nação dentro de um estado, uma nação não reconhecida dentro de um estado. É isso que aquela região lá da Catalânia tenta fazer desesperadamente em relação à Espanha. Eles se sentem uma outra nação, mas estão dentro de um estado. Então, ele, como se sentindo parte da nação de Israel, do povo de Israel, ele se sentiu incomodado quando eu falei do Estado de Israel. O Estado é uma organização política que normalmente nem representa o próprio povo, representa os ricos do povo. Então, por exemplo, quando eu falo da nação brasileira, eu estou falando, obviamente, do futebol, eu estou falando do samba, eu estou falando da cultura, eu estou falando de tudo, das coisas que unem o brasileiro. Então, se eu chegar nesse momento aqui e ficar falando mal do futebol, dos times brasileiros, eu estou atacando a nação brasileira e o Estado brasileiro não está nem aí, porque o Estado brasileiro de hoje, a única coisa que ele quer é vender tudo. Então, quando eu falei de Israel, eu falei do Estado brasileiro, eu não falei do Estado de Israel, eu não falei da nação, do povo que se sente povo de Israel. Só que ele entendeu de forma errada, fez uma resenha criticando, achando que eu era antissemita. E eu chamei a atenção dele para um fato, isso é uma forma, inclusive, deles se defenderem. Eles quem? Os políticos que controlam o Estado de Israel e acabam que são protegidos pela nação de Israel. Como que eles se protegem? Eles criam uma ideia de que tudo que eles fizerem tem que ser aceito. Se você for contra, você é antissemita. Não, peraí. Então, os caras iniciaram uma nova guerra. Você fez um protesto contra, aí é antissemitismo. Não é assim. Não é assim. Os caras estão competindo com o Brasil em algum produto. Vamos pensar agora, Israel está fazendo lobby no Brasil para vender filtro para o Brasil. Aí você faz um protesto contra ser antissemita. Não, eu não quero que nenhuma outra nação, estado ou nenhum outro local venda produtos que o Brasil pode produzir internamente para a nossa indústria crescer. Não tem nada a ver com antissemitismo. Mas eles são tão programados para pensarem nessa defensiva que eles acabam recebendo tudo como antissemitismo. Tudo. Isso é muito perigoso. Por quê? Eu não acho que exista nenhuma relação entre a religião e o comportamento do Estado. O Estado faz isso usando a religião. É o contrário. O Estado faz uso da religião para se esconder das coisas erradas que faz. Mas aí eu agradeço muito, Andréia, pelo seu posicionamento aqui. Muitas pessoas estão dentro disso. Vocês já repararam como normalmente você ou eu ou qualquer uma pessoa é atacado como anticristo quando fala mal do Malafaia? Peraí. Malafaia é um cara que menos tem a ver com Cristo. Malafaia é um dos maiores anticristo que tem no Brasil e talvez no mundo. Por que anticristo? Porque se você pega os comportamentos dele, são completamente contrários aos ensinamentos de Cristo. E mais anticristo ainda, porque ele distorce para os interesses dele os ensinamentos bíblicos. Mas quando você fala que o Malafaia é ruim e um fanático do Malafaia escuta, ele não te critica como sendo uma pessoa contra o Malafaia, ele te critica como sendo um anticristo. Peraí, qual a pertinência de falar que você é anticristo pelo fato de você não concordar com o Malafaia? Vocês entenderam? Qual a pertinência de falar que você é antissemita pelo fato de você não concordar com as políticas do governo de um país que coincidentemente chama Israel? Porque uma coisa é o Estado, outra coisa é a nação.
Agora, tem uma coisa que a gente precisa admitir. Os interesses dos políticos vão moldando a cabeça da nação. Por exemplo, a nação brasileira, que era pacífica, hoje é uma nação extremamente violenta, que quer mortes de pessoas. Claro, não estou falando de unanimidade, não é 100%. Mas Israel pode ser conduzido a um pensamento exatamente porque os políticos de Israel estão conduzindo Israel àquele pensamento. Tem alguma coisa a ver o fato de ser judeu? Não, claro que não, gente. Que idiotice! Que idiotice imaginar que quando você faz uma crítica a uma política de um país, você está fazendo uma crítica a um povo. Como assim? Então quer dizer que... Não, quer dizer que eu vou pegar e vou, digamos que, negar as raízes judaicas que eu tenho, porque quase todo mundo tem um pouco de raiz judaica, um pouco de judeu no sangue, né? Principalmente por causa da Segunda Guerra. Aí eu vou dar um tiro na cabeça que eu vou falar, é o judeu que é ruim. Não, para, que estupidez ficar achando que você está carregando para o lado do antissemitismo uma... Não, isso é estratégico. Eles são programados para sentirem como um afronto à religião, assim como o fanático brasileiro é programado para sentir como um afronto a Cristo toda a crítica que você faz ao pastor. Então, se você chega e fala que o pastor é um pilantra, o fanático já acha que você está endemoniado. Mas peraí, qual que é a pertinência de um problema seu com outro ser humano, que é o pastor, envolver demônio? Vamos cair na real, né? Não tem nada a ver, mas é assim, é muito difícil. Mas o Mauro, ele é uma pessoa que ele acabou fazendo a crítica não com a finalidade destrutiva, mas principalmente com a finalidade de me instruir. Ele acabou me ensinando uma coisa. Toda vez que eu falar sobre esse assunto, eu preciso contextualizar muito, exatamente, e aí foi aí que eu percebi. Essa programação mental, ela opera de uma forma tão profunda que é muito importante, sempre que você entrar num assunto delicado, você fazer toda a contextualização antes para preparar as pessoas para o que você vai falar. E eu tenho esse costume de fazer essa contextualização, principalmente quando eu falo sobre igrejas evangélicas, que eu já começo falando, não são todas igrejas. Existem pastores que são bons, eu estou falando das igrejas que têm donos, essas igrejas que são políticas, né? Essa contextualização. Quando a gente fala essa questão de Israel também, é muito importante a gente entrar nesse processo de contextualização e explicar que não estou falando do povo judeu nem da nação de Israel, estou falando do Estado de Israel, que é um grupo de políticos que, obviamente, assim como os políticos brasileiros, governam para uma minoria rica e em nada representam o povo. Mas muito obrigado. Deixa eu agradecer ao Monteiro. Monteiro, o Congresso pode votar contra a questão da base de Alcântara e melar a doação do Bozo? Olha, Monteiro, poder até pode. O detalhe é o juízo do Congresso, porque o Bolsonaro não foi lá para os Estados Unidos só para doar a base de Alcântara e declarar submissão extrema ao Trump. Ele foi buscar algo em troca. Peraí, qual a vantagem do Bolsonaro ter ido aos Estados Unidos, ter dado tanto e não ter recebido absolutamente nada? Vamos voltar na história e vamos lembrar, todo mundo estudou isso, do contrato de vassalagem. Para a gente entender o que aconteceu com o Bolsonaro nessa ida aos Estados Unidos, é importante a gente lembrar do contrato de vassalagem, porque contextualiza de forma perfeita essa viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos. No contrato de vassalagem, determinados trabalhadores, eles entendiam que eles eram impotentes, incapazes de se protegerem. Então, eles procuravam um dono de terras que tinha ali seu exército particular. Eles pensavam, olha, trabalhando para esse dono de terra, eu vou ser protegido. Se eu não estiver trabalhando para esse dono de terra, pode ser que qualquer conjuntura, qualquer outro louco passe aqui, me pega e me leva como escravo. Então, o vassalo, ele fazia um contrato com o senhor de terras para ele ser uma espécie de meieiro naquelas terras. Ele não era dono de nada, ele era um escravo daquelas terras e a partir dali ele ia servir aquelas terras a troco de proteção. Então, se o vassalo fosse ameaçado por um senhor de terras vizinho, era obrigação do senhor de terras daquele vassalo protegê-lo. Então, o que eu vejo nessa ida do Bolsonaro aos Estados Unidos é que o Bolsonaro percebeu que
que seu apoio está caindo no Brasil. Ele percebeu essa possibilidade, uma possibilidade muito grande dele sofrer um golpe do Mourão. Ele percebeu uma possibilidade muito grande dele sofrer um golpe no Congresso Nacional. Então ele foi para os Estados Unidos e lá ele fez esse contrato de vassalagem. Trump, eu te dou tudo o que você quiser, você só me dá proteção. Aí você me pergunta melar a doação do Bozo. Quando a gente pensa que agora o Bolsonaro tem o exército dos Estados Unidos para, eventualmente, inclusive, matar o exército brasileiro, a gente pensa na possibilidade de fechamento do Congresso. Imagine que tudo que o Bolsonaro fizer, ele pode fazer nesse momento, mais ou menos ameaçando o Congresso. Olha, eu sou amigo dos Estados Unidos. Quem lembra daquele período da escola, normalmente é a segunda, terceira série, que você vira e fala assim, olha, eu tenho um primo na 8ª série, né? Você está lá embaixo, lá no molequinho, lá no primário, aí você vira, eu tenho um primo na 8ª série, e todo mundo, eu tenho um irmão na 8ª série. Aí os coleguinhas todos, eles ficam com medo de iniciarem uma confusão com você, porque você tem um irmão lá na 8ª série. Mexe com ele não, o tio dele é professor nessa escola. O que eu vejo nessa questão da saída do Bolsonaro aos Estados Unidos é isso. Ele percebeu que ele perdeu o apoio interno, então ele foi buscar esse apoio externo para uma eventual tentativa de golpe, se não for fundamentado aí nenhuma das possibilidades do presidente cair, é golpe mesmo que seja contra o Bolsonaro, é golpe. Por exemplo, Mourão tá armando um golpe aí aberto contra o Bolsonaro, né? Agora o Mourão parece que aquietou. E existe a possibilidade também do Congresso armar um golpe contra o Bolsonaro, ou até mesmo usar um dos erros do Bolsonaro como motivo para tirar o Bolsonaro. Então, ele foi já conversar com, eu não diria com o irmão rico, porque não é irmão, com o irmão forte, não é o irmão forte da 8ª série. É o senhor de terras de um contrato de vassalagem. Deixa eu trazer aqui. O filhinho dele falou. O filhinho dele falou que para fechar o STF só bastava um soldado e um cabo. Já sabemos para que vieram. Todos os indícios da família Bolsonaro, desde a participação aí, da possível participação nas milícias, até o que eles propuseram durante as eleições, eles apontam para a ditadura. Porque, olha, se você imaginar que os caras estão ligados a milícias, e milícias, imaginar porque a gente precisa de confirmação disso através de investigações, lógico, mas se você imaginar que o Bolsonaro está ligado a milícias, e essas milícias podem, eventualmente, matar pessoas que estão fazendo qualquer coisa aí contra os interesses do Bolsonaro, ele já está num processo de ditadura há muito tempo, que é uma ditadura particular dentro dessas milícias e tal. Agora, nessa situação aí de um Bolsonaro que, ao perceber que estava perdendo um pouco seu apoio interno, foi buscar o apoio lá nos Estados Unidos, a gente vê isso de uma forma muito mais clara, né? Um Bolsonaro que não acreditou muito na possibilidade dele continuar presidente e ele foi oferecer alguma coisa. Ele ofereceu o Brasil a troco de sua proteção. Josefa Efa da Silva. Léo, você faz curso de Direito à Distância? Qual é a universidade? Josefa Eva da Silva. Deixa eu trazer para você aqui, Josefa, porque além de falar o nome, eu vou mostrar porque eu acho muito interessante compartilhar todos os conhecimentos que levam ao conhecimento. Deixa eu trazer para você aqui. Tá aqui, ó, Ambra College. Deixa eu abrir aqui, antes de falar, deixa eu tentar ir direto para o site da faculdade. Eu faço sim, eu faço numa faculdade que chama Ambra. É uma coisa muito boa, porque é uma opção para quem não tem... Se você não tem aquele tempo, né, de sair de casa, enfrentar um trânsito e fazer um curso presencial, eu jamais faria direitos, exatamente por causa dessa questão de disponibilidade de tempo. E a Ambra, ela soube fazer as coisas acontecerem através desse curso de direito deles
à distância. Só que é um curso de direito à distância muito interessante, tá, gente? Porque todo mundo concorda que principalmente no direito, o que você faz é trocar conhecimentos. E o curso, ele é à distância, ele é telepresencial, mas é um curso praticamente igual ao da sala de aula, porque as aulas são telepresenciais, Josefa, que significa que você entra na sala de aula, você participa na hora, você fala, tem bate-papo. A única diferença é que em vez de você estar numa sala de aula física com as pessoas conversando, você está numa aula telepresencial. E essa aula telepresencial, ela é muito legal, principalmente porque você não perde aquele tempo de ir, né, do trânsito, de ir para a escola, mas você não perde nada em termos de aprendizado, porque as coisas estão acontecendo da mesma forma. Procura por Ambra College, esse aqui, Ambra College, aí tem essa opção aqui, ó. Tem as graduações e tem esse bacharelado em Direito Brasileiro. Aí, como é uma escola muito, como eu diria, personalizada, no sentido de dar uma atenção especial para cada pessoa, né? A gente tem no Brasil hoje uma situação em que fizeram praticamente uma industrialização do ensino, então tem alguns cursos que são praticamente formas de você comprar um diploma. Você vai lá, você não tem personalização nenhuma, existe um padrãozinho lá que você participa e tal, você vai aprendendo as coisas. A Ambra não, a Ambra é bem personalizada. As pessoas acabam respondendo, o professor responde para você com seu nome, fala com você no telepresencial, você participa, você fala com os outros colegas. Então, isso significa que isso funciona em todos os níveis. Então, todas as dúvidas que você tiver, que talvez você tenha alguma dúvida que eu não tenha condição de responder aqui, até porque vai ser alguma dúvida institucional, alguma coisa assim, quem tiver um interesse até de saber como que fala com o Francisco. Entra em contato com o gestor administrativo dessa escola, que é o Francisco. Entra em contato com a Ambra, que vale muito a pena. Parece que ela saiu no administradores. Eu não acesso, obviamente, eu como aluno, eu acesso outra página. Então, tudo que eu estou vendo aqui, eu estou reparando aqui que mudou muito. Mas tem aqui os telefones de contato e tal. E esse aqui que é o Francisco, que eu falei com vocês, falem com o Francisco, esse aqui. E é interessante que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu senti uma necessidade de saber um pouco mais a respeito de direito, porque eu estava com medo de ficar falando bobeiras. Eu via muito jornalista falando coisas básicas e erradas a respeito do direito, e eu percebi que foi exatamente porque eu estudei na Ambra e dediquei o meu tempo ao direito que eu tive condições de insistir numa coisa que hoje o STF fala, que é o caso da teoria lá do juiz natural, o princípio do juiz natural. Eu estou falando isso, assim, desde que o Lula foi condenado pela primeira vez, eu estou falando do princípio do juiz natural. Então, vale muito a pena. É um assunto que vale muito a pena, principalmente para quem é comunicador. Aí você sai da percepção, principalmente para você entender que as pessoas têm interesses, né, Josefa? Eu falo muito sobre essa questão de que, olha, normalmente, na realidade de hoje, o direito, ele é fonte, matéria-prima para que os juízes busquem aquilo que eles já decidiram. Você não vai aprender isso na Ambra, não. Lógico, a Ambra vai te ensinar o direito como ele é, né? O direito como ele é na faculdade de Direito. E eu faço um mestrado em Direito lá também. No mestrado em Direito eu levantei essa teoria, e ela inclusive é uma teoria que incomoda muita gente. Você falar que, não, peraí, o juiz ele não decide conforme a lei. O juiz busca na lei para poder decidir aquilo que ele já decidiu. Isso assusta as pessoas. Mas essas teorias eu tenho, né, essa fundamentação teórica a respeito desses assuntos porque eu estudo. Então eu faço essa sugestão para as pessoas. Olha, quer fazer um direito à distância? Faça na Ambra. Muito bom, principalmente por causa da capacidade argumentativa que o curso te dá. Porque a Ambra trabalha na metodologia de te fazer pensar e te fazer argumentar aquilo que você desenvolveu durante o tempo que você estudou. E no curso de mestrado, por exemplo, a gente entra nas salas virtuais e a gente vai explicando a teoria de acordo com o trabalho que a gente fez, a gente vai explicando, faz uma apresentação. E Daniel Laranjeira, deixa eu só ler aqui o Monteiro. O Monteiro, ele fala, se o exército se acovardar dessa maneira, ou vamos para a revolução, ou sairemos do país como está, fica impossível viver aqui. Estresse no máximo. Monteiro nada, o exército já fez o que tinha que fazer, tá? O exército já
já aceitou e o erro, e agora eu faço aquela crítica que eu faço há muito tempo. Grande parte do que a gente está vivendo hoje, grande parte do que a gente está vivendo de errado hoje é porque a esquerda não soube conversar com policiais, soldados, sargentos, e esses policiais e membros das Forças Armadas acreditam mesmo que são representados pela direita. A esquerda não soube conversar com eles, a esquerda desrespeitou. Tatiana, boa noite, Léo. Estamos em oração pela querida Tássia Camargo e também por você, para que continue sempre esse trabalho. Somos gratos pela sua boa vontade em abrir os olhos do povo brasileiro. Um abraço fraternal. Obrigado, Tatiana. A Tássia, a última notícia que ela mandou é que ela estava bem, recuperando, né? Ela teve um infarto, mas está recuperando. Estamos todos em oração, mas agora nesse momento, Lilian Guedes pergunta o que aconteceu. Até onde eu sei, Lilian, porque a Tássia ela parou de responder, até porque os médicos acabaram falando com ela, se você continuar respondendo, você vai morrer, imagino eu, né? Aí ela parou de responder. Eu imagino que a Tássia, nessa pressão, muita pressão, ela tentando, do jeito dela, articular para resolver as coisas, ela teve um infarto que segundo o que eu entendi, foi um infarto mais brando e ela está recuperando, tá bem. O coração dela deu um aviso para ela, Tássia, maneira. Então, agora, nesse momento, a gente tem que incentivar a Tássia a maneirar, né? Não vai com tanto... não vai com tanta emoção assim, né? Não. Viu verdade... Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Viu verdade, verdade liberta. Olha o merchan, faça na Ambra. Olha, viu verdade. Eu realmente... Eu indico aquilo que eu acredito, tá, viu, verdade? E vou te mostrar uma coisa. Eu indico aquilo que eu acredito e desindico aquilo que eu não acredito. Eu tô vendo aqui, ó, que o Daniel, né, acabei de falar da Ambra, eu tenho o prazer de falar dos lugares onde eu sou bem atendido, e eu reparei que o Daniel perguntou o nome da universidade brasileira que eu faço, porque eu faço esses cursos na Ambra. E como eu sou uma espécie aí de fanático por cursos, eu faço também curso no Brasil. E acabei de falar da Ambra, vou trazer para vocês aqui que eu falei ontem, só para poder responder o Daniel, porque eu recomendo aquilo que eu conheço. Então, assim, onde eu estudei e tenho condições de recomendar, eu recomendo. Então, tá aqui, ó. Essa é a universidade brasileira que eu faço, tá, Daniel? É a Unis, e é muito importante que quem tiver a fim de ouvir a minha recomendação, guarde bem a logomarca e o nome. Eu fiz uma coisa, quem perguntou foi o Daniel, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui as mensagens aqui para tentar achar. Eu fiz uma coisa outro dia que um colega perguntou, hoje eu explico até de uma forma mais profunda por causa disso. Um colega me perguntou, foi o Daniel Laranjeira, tá aqui, ó. Daniel Laranjeira, qual o nome da universidade brasileira que você estuda? Daniel Laranjeira perguntou, eu falou, Daniel, é muito delicado isso, eu tenho medo até de colocar na lista de cursos que eu fiz o nome das universidades, porque às vezes eu acabo fazendo sugestão de coisa ruim. Ontem mesmo eu contei a história do mau atendimento que eu tive numa faculdade de teologia que eu estava fazendo. Assim, foi a primeira vez que eu tranquei um curso, nunca tinha feito isso antes, eu adoro estudar, mas essa parece que levou o caso para o lado político, que foi a FTSA, e eu tranquei o curso mesmo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque eu recomendo às pessoas que estudem, as pessoas podem procurar onde eu estudei e elas precisam saber exatamente a opinião que eu tenho. Então, é por isso que eu falo. E eu tenho falado constantemente com as pessoas aqui. Olha, pessoal, invistam em educação. Então, colega... Cadê o colega? Esqueci o nome do colega que falou aí que o merchan, então foi o merchan para a Ambra. Vamos lá, o merchan, então, para a universidade brasileira que eu faço, que é essa aqui, ó, a Unis. Por que eu estou fazendo questão de colocar a logomarca e chamo a atenção de vocês
para que prestem atenção nessa logomarca. Tem uma outra universidade com um nome parecido, que é uma bomba, que é essa aqui, ó, UniBH. Essa UniBH, as pessoas falaram comigo depois, Léo, você está indicando a Unia? Não procurem essa universidade, fujam dessa universidade. Essa universidade, ela faz uma maracutaia com as prestações das pessoas, eles oferecem para você uma super bolsa para você iniciar o curso, e na hora que chega no final do curso, né, ele assim, mais ou menos assim, você inicia o curso, na hora que está no meio do curso, eles te oferecem uma super bolsa, mas você assinou um contrato, quando chega lá no final do curso, eles te processam para você pagar o valor inicial. Ou seja, eles te oferecem uma bolsa, você vai pagando com a bolsa até o final do curso. Quando chega no final do curso, passa alguns anos, os caras te processam para você pagar o valor inicial. Então, tomem cuidado, isso aí é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Eu nunca indicaria essa UniBH. Então, não tem nada a ver, o nome é parecido, não é UniBH que eu estou indicando. UniBH é a universidade que infelizmente faz essa tramóia aí de dar uma bolsa, depois retirar a bolsa, cobrar das pessoas para fazerem aquilo que no direito a gente conhece como enriquecimento ilícito. A universidade que eu indico é a Unis. Eles têm vários cursos e eu não indico à toa. Eu terminei o curso de Física na Unis e agora eu estou fazendo música lá. Então, seria por demais, digamos que sem nexo, imaginar que eu faria outro curso na Unis se não fosse bom. Então, o colega, a Maria das Dores Legal Costa, ou Iegal Costa, porque o I parece com L, ela fala sobre Bozo despencando. Nós estamos vivendo uma situação agora que o Bozo realmente está despencando na aprovação popular. Mas eu queria falar com vocês o seguinte, pessoal, não se iludam. O fato do Bozo estar despencando na aprovação popular não significa nada para as elites. As elites precisavam eleger o presidente. Popularidade não é motivo para tirar o presidente. A parte boa do Bozo estar despencando, a gente sabe que o Bolsominion está arrependido. Mas o Bolsominion arrependido, ele só prometeu que o mesmo esforço que ele faria para colocar o Bolsonaro, ele faria para tirar. Ele não vai fazer, ele está envergonhado. O que significa que tudo de ruim vai continuar acontecendo, porque o fato do Bozo não ter aprovação popular, ele pode cair aí para aprovação, pior aprovação que a do Temer não existe. Temer tinha 3% de aprovação, e mesmo assim o cara aprovou a reforma trabalhista. Então, vamos cair na real. Nada vai acontecer por causa de aprovação. Mas é bom. É muito bom a gente perceber que a aprovação dele está caindo, é muito bom a gente perceber que essa farsa está despencando. E mais importante, não é bom a gente comemorar isso porque o Bozo está caindo, mas porque a sociedade está crescendo. Né? O fato da aprovação ao Bolsonaro estar caindo significa que a sociedade brasileira está subindo. Então, é essa leitura que a gente tem que ter. Não é uma leitura de comemorar a derrota pública do Bolsonaro, porque derrota não vai ter mais. Do Bolsonaro, ele já é agora um cara que já fez um contrato de vassalagem com o governo dos Estados Unidos para se proteger daquilo que vier a acontecer. E agora que ele está com esse contrato de vassalagem com os Estados Unidos, mais um contrato de entreguismo e contrato de reforma da Previdência com a elite brasileira, não tá muito fácil assim tirar o Bozo simplesmente comemorando o fato da aprovação ao Bozo tá caindo. Não. Mas a aprovação ao Bozo indica que a sociedade brasileira está aumentando de qualidade. Né? Isso é muito bom. Adalberto Miguel, Léo, comenta a respeito do delegado que foi afastado de forma vergonhosa no caso Marielle. Olha, Adalberto, tem várias formas da gente pensar nessa questão do delegado. Né? Tem a forma superficial, que é pensar que o cara foi afastado porque ele descobriu isso. Tem essa forma. Mas tem outra forma, né, que é, olha, estamos vivendo num momento extremamente perigoso e nesse momento vai ser mais escândalo ainda esse delegado morrer. Porque esse delegado descobriu um esquema de milícias que acontece dentro das polícias. Então, ou seja, um detetive que é assistente dele pode participar da milícia. Então, tem duas formas de ler isso.
vai ser feio se acontecer como o caso Queiroz. Acabou por aí, ninguém pesquisa mais, ninguém investiga mais. Se a investigação continuar, a saída do delegado não vai ser tanto problema. O que a gente tem que torcer é para que a investigação continue, né? O povo tem que continuar exigindo respostas a respeito disso. Agora, já estão tentando colocar a coisa nas costas de um deputado aí, né? Se for, às vezes é mais fácil, né? Léo, fala um pouco sobre a liberação de vistos. Corremos perigo de terrorismo? Kátia Rocha pergunta se a liberação de vistos seria aí uma probabilidade maior. Não, Kátia, olha. A liberação de vistos, primeiro, ninguém tinha visto negado para o Brasil. A questão do Brasil cobrar vistos era uma questão de reciprocidade diplomática, que funciona da seguinte maneira. O Brasil cobrava vistos daqueles que cobram vistos do Brasil. Então vamos imaginar que, falando dessa questão dos vistos, eu perdi aqui a pergunta dela, então vou deixar subindo. Vamos imaginar o seguinte, os Estados Unidos, se você tentar ir para os Estados Unidos, você que é exclusivamente cidadão brasileiro, tentar ir para os Estados Unidos, você vai ter que fazer um visto, vai ter que passar por todo um processo de requisitos, fazer entrevista no consulado, tudo isso. E além de tudo isso, você tem que pagar. Para um americano vir ao Brasil, ele não tem que fazer isso mais. Mas tinha. É porque o americano apresentava um risco para o Brasil? Não. O brasileiro também não apresenta um risco para os Estados Unidos. Inclusive agora o Bolsonaro já falou, né, que o brasileiro, né, que o imigrante não quer fazer bem para o povo americano. O Bolsonaro parece que está criando uma forma aí de deportação expressa, que é o próprio consulado brasileiro ajudar o Trump na deportação dos brasileiros que estão fora do Brasil, e eu gosto muito disso, vou receber aqui de braços abertos de volta nossos irmãos brasileiros que votaram, que me parece que 81% em Bolsonaro, então vamos receber esses imigrantes ilegais de braços abertos aqui no Brasil, que eles lutaram para construir um Brasil nas mãos do Bolsonaro. Mas vamos pensar o seguinte, qual que é o detalhe do visto? Primeiro, perdoar os vistos é uma humilhação para o Brasil, porque não foi um acordo do tipo, Estados Unidos não vão mais pedir vistos para o Brasil e o Brasil não vai pedir vistos mais para os Estados Unidos. Eu contei a história do caso de que quando eu fui na Nigéria, eu descobri que com o passaporte brasileiro era, me parece que 10% do valor do passaporte britânico. Porque fomos um britânico, uma pessoa com passaporte britânico, um nigeriano e eu. Eu poderia ter usado o passaporte italiano. Vou falar valores aqui só para contextualizar, mas eu não lembro exato. Mas vamos pensar que eram um visto para um passaporte brasileiro custava 30 libras. Um visto para um passaporte italiano custava 100 libras. Um visto para um passaporte inglês custava 300 libras. Por que isso acontece? É porque os ingleses são mais perigosos que os brasileiros? Não. É porque a Inglaterra cobra da Nigéria a mesma coisa. Então, se a Inglaterra cobra da Nigéria esse valor... E olha, inglês só vai para a Nigéria para fazer negócios. Nenhum inglês vai para a Nigéria para curtir a vida. Tem sim, tem turismo sexual, lógico que tem. Mas a maioria do povo que vai para a Nigéria é para fazer negócios. Então, por que a Nigéria está dificultando tanto? Primeiro, que já que para fazer negócio, paga muito. Segundo, já que o nigeriano tem que pagar muito para entrar na Inglaterra, que seja assim. Então, a mesma pessoa com passaporte brasileiro na Nigéria, pagava 3 vezes menos que com o meu passaporte italiano. Por quê? Reciprocidade. Já que a Itália cobra tanto da Nigéria, a Nigéria cobra tanto da Itália. O Brasil simplesmente abriu mão disso. Isso significa que o Brasil vai receber terroristas? Não, não é isso não. Um terrorista conseguiria o visto, o terrorista teria dinheiro para pagar o visto. Isso significa que o Brasil se colocou como um país extremamente humilhado, talvez seja o único país do mundo que não pratica essa reciprocidade diplomática. Uma coisa extremamente humilhante para o povo brasileiro. Mas eu não acho, e o Caio Medeiros fala que virou puteiro dos Estados Unidos, é mais ou menos isso. E puteiro em todos os sentidos, não é o puteiro só do comércio, do sexo, mas é o puteiro do comércio
daquilo que a gente tem aqui dentro como patrimônio no subsolo, comércio da dignidade, comércio de absolutamente tudo, né? A embaixada chilena pediu para o Itamaraty errar o caminho do Chile. Votaram no Bolsonaro, vão ganhar um pé na bunda do Trump. E assim, agora eu vou contar para vocês uma coisa que vocês vão ficar impressionados. A qualidade do povo brasileiro. Por favor, gente, não estou falando de 100%. É lógico que eu estou falando da maioria. Mas não estou falando de todos. Estou falando da maioria. Não estou falando de todos. A maioria do povo que sai do Brasil para fora é extremamente egoísta. No Brexit, depois que o Brexit venceu, né, para a Inglaterra e o Reino Unido saírem da União Europeia, teve uma entrevista de uma brasileira comemorando a saída. Um dos motivos de eu ter desistido da Inglaterra foi isso. Que eu pensei, se esse povo votou contra os imigrantes, votou contra uma união, eles votaram contra mim, que eu estava lá como italiano. Eles não me querem aqui. Indiferente de eu ter ou não retido o meu direito de ficar, porque eu já tinha ficado lá por 5 anos, eu poderia fazer, inclusive, o passaporte inglês. Que o brasileiro, eu tenho o passaporte inglês, eu sou inglês. Inglês nada, deixa de ser bobo. Mas aí, essa brasileira deu uma entrevista após o Brexit, comemorando, falando que ela teve uma dificuldade muito grande para fazer o visto dela. Parece que ela teve que casar lá com o inglês e tal. Então, era injusto um brasileiro que tem a cidadania, por exemplo, italiana, chegar lá tão facilmente. Para vocês terem uma ideia da qualidade do brasileiro que vive fora do Brasil. Então, das pessoas que votaram no Bolsonaro, aquelas que estão fora do Brasil e têm a documentação legal para estar fora do Brasil, elas estão comemorando que essas outras 600 mil pessoas dos Estados Unidos vão levar ferro. Por incrível que pareça, o brasileiro que está lá fora e se sente tranquilo, ele está comemorando o fato de que esses outros brasileiros vão levar ferro. É uma coisa assim, extremamente bizarra. O Paulo Rodrigues Ferraz fala que na Europa está uma onda de estupros e violência por causa da imigração. Olha, Paulo Henrique, não está uma onda de estupros e violência por causa da imigração. Eu tenho minhas dúvidas a respeito daquele evento que criou essa expectativa. A gente teve um evento, que é aquele evento do metrô, e a partir daquele evento passou-se a falar disso a todo tempo. E deixa eu te dar só um toque, só para você ter uma ideia como que não tem absoluta... E é interessante isso, tá, Paulo Rodrigues? Porque é exatamente essa mentalidade que ficou na cabeça de muitas pessoas na hora que elas votaram pelo Brexit. Essa onda de estupros e violência foi divulgada na imprensa para parar com a imigração de refugiados africanos. Isso não tem nada a ver com a União Europeia. A União Europeia, ela aconteceu praticamente imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, Paulo Rodrigues, da importância da União Europeia. Os países da Europa, eles viviam constantemente brigando, um tentando tomar as coisas do outro. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou claro que deveria existir alguma espécie de conexão entre esses países para evitar que esses países voltassem a fazer guerras, né? Você lembra? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, aquela confusão toda. Então, o que rolou? A Europa criou um acordo, que era um acordo de carvão e aço, exatamente para interligar os países. A partir desse acordo do carvão e aço, a coisa veio evoluindo, virou Comunidade Europeia, até virar a União Europeia. Depois chegou ao ponto de ter a moeda única. Durante todo esse tempo, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, já acontece esse trânsito de pessoas na Europa, entendeu? Então, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o Brexit. O que aconteceu nos últimos tempos, né? Alguns países, em especial Estados Unidos e com a participação inclusive da França, eles começaram a fazer em países africanos aquilo que eles fizeram no Brasil e estão tentando fazer agora na Venezuela. Né? Fizeram na Venezuela desestabilização econômica. Só que no Brasil eles fizeram desestabilização econômica, só que na África eles fizeram guerras. Então as pessoas começaram a fugir da África e eles precisavam fazer um lobby para amedrontar o europeu, porque o europeu,
ele estava no primeiro momento com o coração mole. Não, as pessoas estão morrendo, bomba caindo na cabeça delas e tal. O europeu começou a abrir os braços para a imigração africana. Então eles criaram alguns casos pontuais para criar isso na cabeça das pessoas. Se você buscar o número de pessoas... Olha, o número de pessoas da África que eu conheci na Inglaterra e que estão muito bem... Olha, a pessoa que... Isso é até engraçado. Eu vou contar para vocês uma história que o Paulo Rodrigues Ferraz está falando sobre essa questão de imigração, estupro, etc. e tal. Paulo, olha que loucura, gente. Eu cheguei na Inglaterra através de um convite de um grande amigo, que é o Alisson. A Alisson é uma pessoa fantástica, mas eu cheguei numa cidade pequena, que é Abingdon, fiquei lá 3 meses, estudei inglês bastante lá para depois ir para Londres, né? O sonho de procurar serviço em Londres. Cheguei em Londres, eu comecei a lidar com os brasileiros em Londres por causa daquela coisa de divisão de casa. Eu aluguei a casa na mão dos caras. Aí eu te conto, Paulo, os caras, olha só, qual que era o esquema. O cara que alugava a casa, o brasileiro, ele tinha o benefício do governo de aluguel. Ele fazia de conta que a família dele estava morando lá, mas a família dele estava no Brasil, e por isso ele recebia o benefício de governo do aluguel da casa. A casa custava, por exemplo, 2.000 libras, aí ele recebia esse dinheiro do governo como ajuda para o aluguel da casa. E ele pegava a casa, no lugar de deixar a casa com a família dele, conforme ele fazia para receber o benefício, ele pegava a casa e sublocava os quartos para brasileiros. E ali era uma coisa, assim, impressionante que eu via acontecendo. Era um jogo de inveja, de um querendo mal do outro, um se sentindo mal quando via o outro conseguir alguma coisa, aquela confusão e tentativas consecutivas de tomar mais dinheiro. Então, esse lugar que eu estava, quando eles percebiam que eu estava ganhando um pouquinho mais, eles queriam sempre aumentar o aluguel. Olha, é uma coisa assim que você pensa, gente, que coisa estranha. Casa de brasileiros. E aí, Paulo Rodrigues... No momento em que eu percebi que não dava mais, eu falei, pô, esse cara toda hora quer aumentar o aluguel. Tudo é motivo para ele querer aumentar o aluguel. Não tinha motivo fático, é só ver que eu peguei um serviço. Ah, comprei uma moto, aumenta o aluguel. Aí eu desisti e falei assim, olha, eu vou sair dessa casa, se eu não conseguir outra casa rápido eu volto para o Brasil. Aí foi um nigeriano, um africano, que eu tinha trabalhado com ele, numa filmagem, que falou comigo, não, vem para minha casa. Eu fui para a casa dele, foi onde eu fiquei o resto do tempo. Foi ele, inclusive, que me levou para esse documentário na Nigéria. Super gente boa. E olha, conheci a família do cara, conheci muita gente da África e te falo, todo esse estereótipo que eles criaram nos últimos anos para dificultar as imigrações africanas, acabou repercutindo em muita gente boa que vive na Europa. Muita gente boa que vive na Europa acabou pagando por causa disso. E o povo só perde. Um povo europeu que estava um povo gente boa, querendo abrir os braços para o povo africano que estava morrendo por causa das bombas, depois que eles fizeram essas armações aí, o povo passou a ter ódio de imigrante, chegar ao ponto do pessoal votar pelo Brexit e depois dar entrevista na televisão. Não, tem que votar no Brexit mesmo para parar a imigração africana. Não, mas peraí, o Brexit é em relação à União Europeia, o que tem a ver com a África? O Reino Unido já tem o controle, o Reino Unido é uma ilha, ele controla, não tem como um camarada chegar, por exemplo, né, o pessoal de dentro da ilha ali, não tem como um cara chegar da África pela Itália, ali o cara da África entra na Itália e vai direto para a Inglaterra sem ter um outro controle de borda, não. Com Brexit ou sem Brexit, quem entra ilegal vai continuar entrando legal. Mas, enfim, faz parte. Essa polarização mental faz parte. Tem que expulsar todos os petistas do Brasil. Jair. Tem que expulsar todos os petistas do Brasil. Ah, mas você acha, Jair, que o povo do Bolsonaro quer trabalhar? Aí é um problema sério, porque o Trump não comprou somente o Brasil. O Trump comprou o Brasil com o povo dentro. Se expulsar os brasileiros que vão trabalhar na produção da matéria-prima para o Trump, se expulsar os brasileiros que vão trabalhar no extrativismo para o Trump,
O Trump não quer mais, não. Vocês já repararam, olha, coisa básica. Os Estados Unidos ganharam a guerra no Iraque. Foram lá, invadiram o Iraque, mataram as pessoas para tomar o petróleo. Quem que está trabalhando tirando o petróleo para os Estados Unidos? É o iraquiano. Eles não querem só o lugar. Eles querem o lugar mais o povo. Entendeu, Jair? Não vai expulsar o petista do Brasil, porque o petista faz parte da venda. Quando o Bolsonaro vendeu o Brasil, ele vendeu de porteira fechada. E nós, o povo brasileiro, somos parte dessa oferta. Deixa eu ver aqui. O colega perguntou uma coisa que é se eu já vi algum preso político ir fumando na viatura. Isso depende muito da prisão, sabe? Porque se o policial que está efetuando a prisão, porque ele recebe ordens, se o policial tiver admiração à pessoa que ele está prendendo, olha, eu preciso prender, mas eu tenho admiração a essa pessoa, ele não vai prejudicar aquela pessoa em absolutamente nada. Então isso é muito relativo. Eu acho que isso não significa nada. Adson Fernandes, que Alemanha prosperou, que Coreia prosperou. Adson, você deve estar falando aí da questão do capitalismo e socialismo, né? Exatamente por isso. Nós precisamos conscientizar o povo brasileiro que o capitalismo é o melhor e nós temos que conscientizar o povo brasileiro que a gente tem que copiar a Alemanha. O que a Alemanha fez para prosperar? Investiu na educação do seu povo. Sabia, Adilson Fernandes, que lá na Alemanha você tem financiamento público até nível de doutorado? Só para te falar, olha, porque eu não sei se você sabe, mas eu estudei na Inglaterra, e lá na Inglaterra, por ser cidadão europeu, eu tive financiamento público do meu curso superior. Aí eu descobri que na Alemanha o financiamento não para no bacharelado, não. O financiamento para no doutorado. Então, que a Alemanha prosperou? A Alemanha que investe na sua população. E não é só isso não, tá, Adilson Fernandes? A Inglaterra e a Alemanha têm serviços de saúde fantásticos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que parar com essa ideia de defender comunismo, que comunismo não dá certo, lógico, e a gente tem que partir para modelos que dão certo, como, por exemplo, Alemanha e Inglaterra. Mas como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Sendo que, olha, por exemplo, Alemanha deu certo, Inglaterra deu certo porque investiram em educação. No entanto, aqui no Brasil, o investimento em educação está sendo retirado. A Alemanha deu certo, Inglaterra deu certo porque eles têm um sistema de saúde que dá conforto e segurança para o povo. No Brasil, eles estão destruindo o SUS e estão tentando incentivar aí essa questão aí de seguro de saúde, né, plano de saúde privado. Como é que a gente pode dar certo se, em vez de copiar a Alemanha, Adilson Fernandes, em vez de copiar uma Inglaterra, em vez de copiar esses países capitalistas europeus que estão dando super certo, a gente está copiando o Haiti. A gente está copiando países africanos que estão falidos. Né? Então, a gente está copiando a Nigéria. Então, não dá para dar certo, não. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que você é muito esperto. A gente tem que lutar para que a gente tenha um governo que copie a Alemanha, que deu certo. Fernando Marrá, Léo, dia 22 é dia D para manifestarmos contra a reforma da Previdência. Agite o povo, participem, seja nas manifestações ou nas redes sociais. O fotografista pergunta por que socialista não pode ter iPhone? Olha, o fotografista, a única coisa que impede uma pessoa de ter iPhone é não ter o dinheiro, né? Tecnicamente falando, se o cara tiver dinheiro, ele pode ter iPhone. Por exemplo, tem determinados produtos que não chegam a países embargados. Então, vamos pensar a questão, por exemplo, vamos pensar que na Coreia do Norte, um iPhone às vezes não possa ser vendido lá por causa do embargo dos Estados Unidos. Então, por que uma pessoa da Coreia do Norte não pode ter iPhone? Porque os Estados Unidos não deixam esse iPhone chegar lá. Mas claro que pode. Muito pelo contrário, um socialista pode ter até helicóptero. O detalhe é que eu não conheço nenhum socialista. Eu conheço pessoas que imaginam que o socialismo possa ser uma coisa fantástica, interessante, boa, mas eu não conheço nenhum. Talvez o único socialista verdadeiramente desse mundo tenha sido
Jesus Cristo, a gente teve aí algumas histórias que apontam para pessoas extremamente socialistas, como, tem história de Madre Teresa, a gente tem história, por exemplo, do Chico Xavier, né, que são pessoas que se dedicaram ao próximo e lutavam por um mundo igual, mas fora isso, eu não conheço nenhum socialista, não. Né? Quem que seria socialista? Quem que seria socialista, por exemplo? Seria aquele cara que chega na política e rouba bastante. No socialismo, tudo é de todo mundo. O cara vai roubar para quê, então? Sendo que ele está roubando e depois lutando para que divida tudo. Até, assim, gente, quando a gente vê um eleitor do Bolsonaro falando que o Brasil queria adotar o socialismo, a gente vê uma extrema incoerência, uma extrema estupidez. O eleitor do Bolsonaro que acredita que o Brasil realmente queria o socialismo é um cara que você percebe que ele não tem a menor condição mental de perceber o que é lógico e o que não é lógico. Lutar pelo socialismo é lutar para que o país dividisse tudo igual para todos. No entanto, vamos pensar, um Cunha. Cunha está lá roubando. Ele vai querer roubar para ficar rico, mas ele é comunista. Depois ele vai querer pegar tudo que ele roubou e dividir para todo mundo. Então, vamos cair na real, não tem ninguém socialista. Fotografista fala de novo, nem eu conheço. Não, tem casos de pessoas que você percebe que viveram uma vida bem abaixo daquilo que eles poderiam ter vivido, e eles viveram essa vida lutando para que todos tivessem uma vida boa. Mas ser socialista não é ser... Como eu diria? Ser socialista não é necessariamente ser abstêmio do consumo. É bem diferente, por isso que eu não conheço ninguém socialista. Ser socialista seria necessariamente uma sociedade de iguais, né, no comunismo e tal. Hoje a gente tem experiências de estado de bem-estar social, que é a ideia de que, olha, um pouco o Estado vai fazer pelas pessoas. O colega trouxe aí pra gente o caso da Alemanha. A Alemanha é estado de bem-estar social em que a sociedade faz um pouco pelos mais pobres exatamente para garantir que todos vão estar bem para produzir mais e ninguém vai atrapalhar, né, a produção. Vamos pensar no nosso caso aqui. O Brasil, agora sem socialismo, ele adota aí um sistema sem previdência. As pessoas começam a ocupar as praças públicas, as ruas, vão atrapalhar o trabalho das outras. E aí vai. Então, o estado de bem-estar social é, na verdade, uma forma de preservar o capitalismo. Agora, a gente teve experiências de pessoas que abriram mão do dinheiro, mas não de socialistas. Socialista seria mais ou menos assim. Numa sociedade extremamente... Vamos pensar um comunismo, né? Numa sociedade extremamente rica, todo mundo é rico. Numa sociedade extremamente pobre, todo mundo é pobre. A gente sabe que não é assim. A gente vai numa sociedade extremamente pobre, sociedade pobre, como, por exemplo, a Nigéria, por exemplo, o Brasil, a gente vê pessoas milionárias. Então, mesmo no Brasil, em que 42% das famílias ganham menos que R$2.000 por mês, vou repetir, 42% das famílias ganham menos que R$2.000 por mês, a gente tem pessoas bilionárias, assim na Nigéria, assim para todo lado. E como, né, para a gente terminar aqui com um comentário chave de ouro, eu queria agradecer vocês pelas participações e eu vou ler aqui o comentário do Batista, que fala: Bolsonaro vai transformar o Brasil em uma superpotência. Bolsonaro vai transformar o Brasil em uma superpotência. Isso fechando nossa indústria. Não, uma superpotência. Paulo Silva, dia 22, movimento contra o Holocausto do povo brasileiro, imposto pelo Liberaloucos. Muito obrigado, Paulo Silva. E olha, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram. Lembrando que quem puder ajudar a sobrevivência do canal, tem a lista de contas bancárias aí que vocês podem contribuir. Vocês podem contribuir também pelo PayPal. Quem puder, gente, ajude com qualquer valor. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente porque no dia a dia tem despesas, são várias as despesas e parece que é fácil manter, mas não é fácil manter um trabalho como esse, né? Eu faço 2 lives por dia, repito as lives, corto as lives e isso acaba gerando uma certa despesa. Quem não pode, não pode, mas quem pode, se puder
ajudar, por favor, ajudem. Então, muito obrigado, vou colocar a reprise para vocês e eu volto mais tarde com o programa Léo ao Quadrado.